Ela ofereceu um pão para um senhor nas ruas, sem imaginar que estava diante do homem mais rico da cidade. O que aconteceu depois deixou todos sem palavra. O sol ainda não havia nascido completamente quando Carla empurrou seu carrinho pelas ruas do centro da cidade. O barulho das rodinhas no asfalto rachado ecoava junto com o som distante do trânsito matinal. Ela parou na esquina da Rua das Flores, o mesmo local onde montava sua pequena bancada há mais de 2 anos. Cada pão ali representava esperança. Esperança de conseguir pagar mais um dia do tratamento que Letícia precisava. Letícia tinha apenas 8 anos e precisava de cuidados especiais que custavam muito mais do que Carla conseguia ganhar vendendo pães. Mas ela não desistiu, nunca desistia. Arrumou os pães no carrinho com o carinho de quem sabia que cada um deles significava uma pequena vitória contra as dificuldades. Pão quentinho, pão fresquinho, gritou Carla, sua voz cortando o ar frio da manhã. Alguns trabalhadores já passavam apressados rumo aos empregos e ela conseguiu vender os primeiros pães do dia. O dinheiro foi direto para o bolso da calça, onde guardava cada moeda como se fosse um tesouro. Foi quando ela ouviu pela primeira vez. Do outro lado da rua, parado embaixo da marquise de uma loja fechada, havia um senhor de cabelos grisalhos e barba por fazer. Suas roupas estavam sujas e amassadas, como se tivesse dormido nelas por muitas noites seguidas. Mas havia algo diferente nele, algo que Carla não conseguia explicar. A forma como ele se mantinha ereto, mesmo visivelmente abatido. O jeito como observava o movimento da rua, como se estivesse analisando cada detalhe. O senhor olhava fixamente para seu carrinho de pães e Carla percebeu o desejo nos olhos dele. Não era apenas fome, era uma mistura de fome com vergonha, como se uma parte dele quisesse se aproximar, mas outra parte o impedia. Carla conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que ela via no espelho nos dias mais difíceis, quando não sabia como ia conseguir pagar as contas. Senhor, ela gritou, acenando na direção dele. Meu senhor, venha cá. O homem hesitou. Olhou para os lados, como se estivesse verificando se ela realmente estava falando com ele. Carla fez sinal novamente, desta vez com mais insistência. Devagar, ele atravessou a rua. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Quando chegou perto do carrinho, Carla pôde ver melhor seu rosto. Devia ter uns 60 anos, talvez um pouco mais. Os olhos eram claros e inteligentes, apesar do cansaço profundo que carregavam. Havia marcas de sofrimento ali, cicatrizes invisíveis que só quem passou por grandes perdas consegue reconhecer. Bom dia, disse o senhor, e sua voz surpreendeu Carla completamente. Não era a voz rouca e cansada que ela esperava. Era uma voz educada, bem articulada, com uma pronúncia que denunciava anos de educação formal. O tipo de voz que ela ouvia nos telejornais quando entrevistavam empresários importantes ou pessoas da alta sociedade. Bom dia, senhor, Carla respondeu, ainda processando a surpresa. O senhor está com fome? Ele abaixou a cabeça, claramente constrangido. Estou sim, mas eu não tenho dinheiro para pagar. As palavras saíram carregadas de uma humilhação profunda. Era óbvio que aquele homem não estava acostumado a pedir ajuda. Carla sentiu o coração apertar. Ela mesma conhecia a dor de precisar pedir, de estar em uma situação onde a dignidade parecia escorrer pelos dedos junto com as últimas moedas. Não se preocupe com isso, disse ela, pegando um dos pães mais bonitos do carrinho. Aceite, por favor. O senhor ergueu os olhos e Carla viu lágrimas se formando ali. Senhora, eu não posso aceitar caridade. Já fui. Ele parou no meio da frase, como se tivesse percebido que ia dizer algo que não deveria. Carla estendeu o pão na direção dele. Não é caridade, é solidariedade. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento da vida. Ele pegou o pão com as 2 mãos, como se estivesse segurando algo sagrado. Obrigado, sussurrou. Obrigado, meu. Carla observou enquanto ele dava a primeira mordida. A expressão de alívio que passou pelo rosto dele foi de partir o coração. Era como se aquele pão simples tivesse trazido de volta um pouco da humanidade que ele pensava ter perdido. Qual é seu nome? Perguntou Carla. Armando! Ele respondeu, limpando uma lágrima que insistia em escorrer. Armando Silva, eu sou Carla e pode vir aqui sempre que precisar, tá bom? Armando assentiu, claramente emocionado demais para falar. Terminou o pão em silêncio, saboreando cada pedaço como se fosse o último que fosse comer na vida.
Posso perguntar? Ele começou hesitante. A senhora faz isso por quê? Dar comida para pessoas como eu? A pergunta pegou Carla de surpresa. Porque eu sei como é precisar de ajuda. Tenho uma filha pequena que precisa de tratamento especial e às vezes fico sem saber como vou conseguir o dinheiro. Quando alguém me ajuda, mesmo que seja pouco, faz toda a diferença. Armando ficou em silêncio por alguns segundos, processando as palavras dela. Sua filha. Ela vai ficar bem? Vai sim. Carla respondeu com a convicção de quem não pode se dar ao luxo de duvidar. Ela vai ficar bem porque eu não vou desistir nunca. Nunca desista mesmo, disse Armando. E havia algo na voz dele que parecia vir de uma experiência muito profunda. Nunca desista daquilo que ama. Foi nesse momento que outros vendedores ambulantes da região começaram a chegar para montar seus pontos. Fernando, que vendia doce esquina seguinte, olhou na direção de Carla com preocupação genuína. Carla, você precisa ter cuidado, gritou ele, se aproximando. Não conhece esse homem. E se for perigoso? Cada um cuida da sua vida. Carla respondeu, mas percebeu a preocupação real na voz do amigo. Lúcia, que vendia frutas do outro lado da rua, também se aproximou. Moça, Fernando tem razão. A gente se preocupa com você. Esses tempos estão muito perigosos. Armando ouviu tudo em silêncio e Carla percebeu como aquelas palavras, mesmo vindas de um lugar de cuidado, o machucaram. Ela se posicionou na frente dele. Ele não é perigoso, disse ela firmemente. É uma pessoa que precisa de ajuda. Armando tocou levemente no braço dela. Obrigado por me defender, mas eles estão certos em se preocupar. Eu entendo. Havia uma resignação na voz dele que quebrou o coração de Carla, como se ele já tivesse se acostumado a ser julgado, a ser tratado como se não fosse um ser humano digno de compaixão. O senhor não merece ser tratado com desconfiança, ela disse baixinho. Mereço sim. Ele respondeu, olhando para o chão. Eu perdi mais do que a senhora pode imaginar. Perdi mais do que qualquer pessoa deveria perder na vida. A frase ficou no ar como uma confissão dolorosa. Carla queria perguntar mais, mas percebeu que não era o momento. Armando estava claramente lutando contra lágrimas, que ameaçavam desmoronar toda a compostura que ele ainda tentava manter. Senhor Armando, ela disse suavemente, todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo. Ele ergueu os olhos e a encarou por alguns segundos. Havia uma profundidade naquele olhar que ia muito além do sofrimento. Era como se por trás de toda aquela dor ainda existisse vestígios de um homem que um dia foi muito mais do que aparentava ser agora. Obrigado, Carla, ele disse finalmente. Fazia muito tempo que alguém não me tratava como gente. Ela sentiu um nó na garganta. O senhor é gente, e gente boa? Eu posso ver isso. Armando deu um sorriso triste. O primeiro que ela viu desde que ele se aproximou do carrinho, se a senhora soubesse, ele parou novamente no meio da frase, como se estivesse segurando um segredo pesado demais para ser compartilhado. Carla respeitou o silêncio dele. O movimento na rua estava aumentando e alguns clientes se aproximaram do carrinho. Armando deu um passo para trás, claramente não querendo atrapalhar as vendas dela. Eu vou embora, disse ele. Mas posso voltar amanhã? Claro que pode. Estarei aqui no mesmo horário. Armando acenou e começou a se afastar. Carla voltou sua atenção para os clientes, mas não conseguia parar de pensar naquele homem. Havia algo nele que não fechava. A educação refinada, a forma de falar, o jeito de se portar mesmo em meio ao sofrimento. Foi quando ela o ouviu sussurrando sozinho, pensando que ninguém estava escutando. Se eles soubessem quem eu já fui... A frase ecoou na mente de Carla pelo resto da manhã. Quem ele já foi? Que tipo de passado aquele homem carregava? E por que uma parte dela sentia que estava diante de alguém muito mais complexo do que aparentava? As perguntas ficaram sem resposta, mas uma certeza cresceu no coração dela. Armando Silva não era apenas mais um senhor em dificuldade. Havia uma história ali, uma história que ela ainda não conhecia, mas que de alguma forma já havia começado a fazer parte da sua própria jornada. O sol estava mais alto agora, e o movimento das ruas crescia a cada minuto. Carla continuou vendendo seus pães, mas seus pensamentos voltavam constantemente para aquele homem misterioso que havia tocado seu coração de forma tão inesperada. Ela não sabia ainda, mas aquele primeiro encontro mudaria sua vida para sempre. No dia seguinte, Carla chegou mais cedo que o normal na esquina da Rua das Flores. Não conseguiu dormir direito pensando nas palavras de Armando. Se eles soubessem quem eu já fui. A frase ecoava na sua mente como um quebra-cabeça que ela precisava resolver. Montou seu carrinho com cuidado especial, separando um pão extra.
Não sabia por quê, mas tinha certeza de que ele voltaria. Havia algo na forma como ele havia olhado para ela no dia anterior. Uma mistura de gratidão e esperança que tocou fundo no seu coração. O movimento matinal começou como sempre. Trabalhadores apressados, estudantes correndo para não perder o ônibus, o barulho familiar da cidade acordando. Carla vendia seus pães, mas seus olhos procuravam constantemente pela figura de Armando. Ele apareceu por volta das 8 horas, vindo da mesma direção do dia anterior. Mas hoje havia algo diferente nele. Parecia mais abatido, se é que isso era possível. As roupas estavam ainda mais amassadas, como se ele tivesse dormido ao relento. Havia uma tristeza profunda nos seus olhos que não estava lá no primeiro encontro. Bom dia, senhor Armando, disse Carla com um sorriso caloroso. Bom dia, Carla, ele respondeu, mas a voz saiu mais fraca que no dia anterior. Ela estendeu o pão que havia separado para ele. Trouxe esse aqui especialmente para o senhor. Armando pegou o pão, mas desta vez não conseguiu esconder completamente as lágrimas. Obrigado, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só me conte uma coisa. O senhor dormiu na rua ontem? Ele hesitou antes de responder. Dormi sim, embaixo de uma marquise, algumas quadras daqui. Carla sentiu o coração apertar. Fernando se aproximou, carregando seu carrinho de doce. Bom dia, Carla. Tudo bem por aqui? Ele perguntou, olhando discretamente para Armando. Tudo bem, Fernando. Obrigada por perguntar. Diferente do dia anterior, Fernando não demonstrou desaprovação, mas sim preocupação genuína. Se precisar de alguma coisa, estarei ali na esquina, disse ele para Carla. Depois, se dirigiu respeitosamente a Armando. Bom dia, senhor. Lúcia também passou com seu carrinho de fruta. Carla, menina, cuidado com essas ruas. Tem muito maluco solto por aí, disse ela, mas sem a agressividade do dia anterior. Que senhor, acenou para Armando. Deus abençoe. Armando retribuiu os cumprimentos educadamente, mas Carla percebeu que ele estava surpreso com a mudança de atitude dos outros vendedores. Eles parecem diferentes hoje, ele comentou. Fernando e Lúcia são boas pessoas, só ficam preocupados comigo, como se fossem família. Armando assentiu e deu uma mordida no pão. Sua expressão ainda carregava aquela tristeza profunda. Senhor Armando, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O que o trouxe para as ruas? Armando parou de comer e ficou em silêncio por alguns minutos. Carla começou a pensar que havia sido invasiva demais, mas então ele começou a falar. Dívidas. Disse simplesmente. Dívidas com pessoas muito perigosas. Como assim? Armando olhou ao redor, como se tivesse medo de ser ouvido. Alguns anos atrás, eu tinha tudo. Casa grande, carros importados, empresas prósperas. Era dono do maior grupo empresarial desta região. A revelação atingiu Carla como um raio. Ela parou de arrumar os pães e olhou diretamente para ele. O senhor era empresário? Era dono da Silva Empreendimentos. Talvez a senhora já tenha ouvido falar. Carla engoliu em seco. Silva Empreendimentos era um nome que aparecia nos noticiários locais constantemente. Construção civil, shoppings, prédios comerciais, uma empresa gigantesca que empregava milhares de pessoas na cidade. Eu conheço sim, mas o que aconteceu? Armando deu uma mordida no pão, mastigou devagar, como se estivesse ganhando tempo para decidir se contaria a verdade ou não. Finalmente respirou fundo e começou a falar. Há alguns anos, a empresa passou por dificuldades financeiras. A economia estava ruim. Muitos projetos foram cancelados e eu precisava de dinheiro urgente para não demitir meus funcionários. Fui atrás de empréstimos nos bancos, mas nenhum quis me emprestar o valor que eu precisava. Carla o ouvia em silêncio, percebendo que cada palavra custava um pedaço da dignidade que ele ainda tentava preservar. Foi quando conheci algumas pessoas que se ofereceram para me ajudar. Pareciam sérias, tinham referência, mas ele parou e balançou a cabeça. Eram pessoas perigosas, Carla, muito perigosas. Agiotas? Pior que isso, gente que cobra dívidas de forma violenta, que não aceita não como resposta. Peguei o dinheiro porque pensei que conseguiria quitar rapidamente. Estava enganado. A voz de Armando começou a tremer. Carla se aproximou mais, percebendo que ele precisava desabafar com alguém. Os juros eram absurdos. A cada mês que passava, a dívida dobrava de valor. Vendi tudo o que tinha. As empresas, a casa, os carros, até as joias que eram da minha falecida esposa. Mesmo assim, não foi suficiente. E sua família? Eles não ajudaram? O rosto de Armando se contraiu de dor. Minha família me abandonou quando souberam das dívidas.
Meu enteado, que eu criei como se fosse meu próprio sangue, disse que eu era um irresponsável e que não queria mais me ver. Minha filha mudou as fechaduras de casa quando eu saí para tentar resolver a situação. Carla sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A história era muito mais trágica do que ela imaginava. E o senhor ficou na rua desde então? Fiquei. As pessoas perigosas começaram a me procurar e eu não tinha como pagar. Tive que desaparecer, me esconder, viver como vivo agora. Ele gesticulou para as próprias roupas sujas. Já faz quase 2 anos. 2 anos nas ruas. Carla repetiu, tentando processar a informação. 2 anos sendo tratado como lixo. 2 anos ouvindo que sou preguiçoso, vagabundo, que não quero trabalhar. A amargura na voz dele era palpável. Se essas pessoas soubessem que eu já empreguei mais de 3.000 pessoas, que já construí hospitais e escolas. O senhor construiu hospitais? Construí o Hospital Santa Maria, aqui no centro. Construí a Escola Municipal Professor Antônio, no bairro Jardim das Flores. Fiz obras sociais que ajudaram milhares de famílias. Havia orgulho na voz dele, mas um orgulho misturado com uma tristeza profunda. E agora estou aqui, dependendo da bondade de uma jovem corajosa para não morrer de fome. Carla sentiu um nó na garganta. A história de Armando a tocou de uma forma que ela não esperava. Não era apenas pena, era admiração por alguém que, mesmo tendo perdido tudo, ainda mantinha a dignidade e a educação. Senhor Armando, o senhor não pode desistir. Ainda tem muito para viver. Para quê? Para passar o resto da vida escondido, com medo de ser encontrado por aqueles homens? Para reconstruir, para mostrar que vale muito mais do que as pessoas pensam. Armando a olhou com uma expressão que misturava surpresa e gratidão. Como a senhora consegue manter essa esperança? Com as dificuldades que tem, cuidando da filha sozinha? Porque eu aprendi que desistir não é opção. Quando minha filha nasceu e descobri que ela precisaria de cuidados especiais, muita gente disse para eu colocá-la em uma instituição. Disseram que eu não daria conta sozinha. Carla parou para limpar uma lágrima, mas eu não ouvi. E hoje ela está melhorando a cada dia. E que tipo de cuidados especiais? Ela tem uma condição que afeta o desenvolvimento motor. Precisa de fisioterapia, fonoaudiologia, acompanhamento médico constante. É caro, muito caro. Por isso vendo pães todos os dias. Armando ficou em silêncio por alguns minutos, claramente emocionado com a história dela. E o pai dela? Desapareceu quando soube da condição dela. Disse que não tinha nascido para cuidar de criança doente. A dor na voz de Carla era real, mas havia também uma força que impressionou Armando. Mas ela não está doente. Ela é perfeita do jeito que é. Só precisa de mais amor e cuidado. A senhora é uma guerreira, Carla. Não sou guerreira, não. Sou mãe. E mãe não desiste nunca. Foi nesse momento que outros moradores de rua começaram a passar pela esquina. Carla notou que todos cumprimentavam Armando com um respeito diferente. Não era o cumprimento de iguais, mas algo que parecia próximo da reverência. Bom dia, doutor Armando, disse um senhor mais jovem que se aproximou. Doutor? Carla perguntou baixo. É como me conhecem. Ainda me tratam assim, mesmo eu não sendo mais nada. O homem que havia se aproximado se dirigiu diretamente a Armando. Doutor Armando, o senhor pode dar uma olhada no Pedro? Ele não está se sentindo bem. Armando hesitou, mas seguiu o homem até um local próximo, onde havia várias pessoas em situação similar. Carla, curiosa, decidiu acompanhar de longe. O que ela viu a impressionou profundamente. Armando se ajoelhou ao lado de um senhor idoso que parecia com febre. Examinou-o com cuidado, fez perguntas específicas sobre os sintomas e deu orientações precisas sobre o que fazer. Ele precisa de um hospital, disse Armando. Essa febre pode ser sinal de algo sério. Como vamos levar ele ao hospital, doutor? Eles não atendem gente como a gente. Levem ele ao Hospital Santa Maria. Digam que é encaminhamento meu. O doutor Ricardo ainda trabalha lá. Ele vai entender. O homem que estava doente olhou para Armando com gratidão. Doutor, o senhor sempre cuida da gente, mesmo na situação que está. Pedro, disse Armando suavemente, todos nós precisamos cuidar uns dos outros. Carla percebeu que Pedro não era apenas mais um morador de rua. Havia algo diferente nele também. Pedro? Armando continuou. O senhor não contou para ela que era professor? Pedro sorriu timidamente na direção de Carla. Era sim, moça. Professor de história por mais de 30 anos. Mas as coisas
complicaram. Pedro foi um dos melhores professores desta cidade, explicou Armando. Ensinou centenas de crianças, agora está passando dificuldades, mas continua educando quem quiser aprender aqui nas ruas. Carla observou a interação entre os dois homens com crescente fascínio. Ali estava um ex-empresário cuidando da saúde das pessoas e um ex-professor mantendo viva a educação mesmo em condições adversas. Quando Armando voltou para junto dela, Carla não conseguiu esconder a admiração. O senhor entende de medicina também? Estudei medicina antes de me formar em administração. Nunca exerci, mas o conhecimento ficou. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixou na mente de Carla. Armando não era apenas um ex-empresário. Era um homem com múltiplas formações. Alguém que dedicou a vida a ajudar outros de diferentes formas. Por que o senhor não volta para a medicina? Como? Não tenho documento, não tenho endereço fixo, não tenho como comprovar minha formação. Tudo que provava quem eu era ficou para trás. A conversa foi interrompida pela chegada de Fernando, que, como sempre, demonstrava preocupação genuína. Carla, você precisa ter cuidado. Tem gente estranha rondando a região. Vi um homem de terno perguntando sobre alguém. O rosto de Armando empalideceu imediatamente. Que tipo de homem? Bem vestido, mas com cara de poucos amigos. Estava mostrando uma foto para o pessoal e fazendo perguntas. Armando se levantou rapidamente. Carla, preciso ir embora. Agora. Por quê? O que aconteceu? Eles me encontraram. Finalmente, me encontraram. E sem mais explicações, Armando desapareceu entre a multidão, deixando Carla ali parada, com o coração acelerado e 1000 perguntas na cabeça. 20 minutos depois que Armando desapareceu, um homem bem vestido, de terno escuro, se aproximou do carrinho de Carla. Havia algo em seus olhos que a fez sentir um arrepio na espinha. Moça, ele disse, com voz aparentemente cordial. Você conhece um senhor de cabelos grisalhos que costuma frequentar essa região? O coração de Carla disparou, mas ela se lembrou das palavras de Armando sobre pessoas perigosas. Aqui passa muita gente, senhor. Não conheço ninguém específico. O homem estreitou os olhos, claramente avaliando se ela estava falando a verdade. Um senhor que parece estar em dificuldade, com roupas velhas, mas que fala bem educado. Não faço muito caso de como as pessoas se vestem, mentiu Carla. Só vendo meus pães. O homem tirou um cartão do bolso. Meu nome é Vitor Mendes. Represento alguns investidores que têm negócios pendentes com esse senhor. Se você ouvir, me ligue. Há uma boa recompensa para quem der informações. Carla pegou o cartão, mas não o leu imediatamente. Que tipo de negócio? Assuntos financeiros antigos. Nada demais, respondeu evasivamente. Mas é importante que ele apareça? Há pessoas muito preocupadas com ele. O tom de voz de Vitor mudou sutilmente na última frase. Não era exatamente uma ameaça, mas havia algo sinistro na forma como ele disse preocupada. Se ele aparecer, eu ligo, disse Carla, apenas para se livrar do homem. Vitor a estudou por mais alguns segundos, depois sorriu friamente. Espero que sim. Porque seria muito triste se pessoas inocentes se machucassem por proteger quem não deve. Depois dessas palavras, ele se afastou, deixando Carla com as pernas tremendo. Fernando, que havia observado tudo de longe, se aproximou. Carla, esse homem não me passou confiança nenhuma. Que negócio era esse? Estava procurando alguém. Ela respondeu, guardando o cartão sem lê-lo. E você conhece esse alguém? Carla hesitou. Fernando sempre foi protetor com ela, como um irmão mais velho, mas envolvê-lo naquela situação poderia colocá-lo em perigo. Não sei de nada, Fernando. Ele não pareceu convencido, mas respeitou sua resposta. Qualquer problema, você me chama, tá bom? O resto da manhã passou devagar. Carla vendeu seus pães, mas não conseguiu parar de pensar em Armando. Onde ele estaria agora? Estava seguro? E quem era exatamente esse Vitor Mendes? Quando finalmente teve coragem de ler o cartão que o homem havia dado, seu sangue gelou. Vitor Mendes, recuperação de ativos e cobrança especializada. Cobrança especializada. As palavras ecoaram na mente dela como um alarme. Agora entendeu por que Armando havia ficado tão apavorado. 3 dias se passaram sem nenhum sinal de Armando. Carla chegava mais cedo na esquina da Rua das Flores e ficava até mais tarde, mas ele simplesmente havia desaparecido. A preocupação crescia a cada hora que passava. Na manhã do 4º dia, enquanto arrumava seus pães, Carla ouviu passos apressados se aproximando. Era Pedro, o ex-professor morador de rua que Armando havia ajudado dias atrás. Carla! Ele chamou, claramente agitado. Preciso falar com você. O que aconteceu, Pedro? Vocês encontraram o Armando?
Não encontramos ele, mas descobrimos uma coisa muito importante. Pedro olhou para os lados, verificando se ninguém estava escutando. Aquelas pessoas perigosas não estão procurando o Dr. Armando só por causa da dívida? O coração de Carla acelerou. Como assim? Eles descobriram que ainda existe dinheiro escondido em nome dele. Muito dinheiro. A revelação atingiu Carla como um raio. Que dinheiro? Ele perdeu tudo. Foi o que todos pensaram, inclusive ele. Mas um homem que trabalhou na empresa dele apareceu ontem no local onde ficamos. Disse que o Dr. Armando tinha contas bancárias que ninguém sabia, nem mesmo a família. Contas secretas? Não secretas. Contas que ele abriu em nome de uma empresa subsidiária anos atrás, antes dos problemas começarem. Quando tudo desmoronou, essas contas ficaram esquecidas no meio da papelada. E quanto dinheiro seria? Pedro baixou a voz ainda mais. O homem falou em milhões, Carla. Milhões de reais parados há anos. A informação era tão chocante que Carla precisou se apoiar no carrinho. Armando, o homem que vivia nas ruas pedindo pão, ainda tinha acesso a uma fortuna? Ele sabe disso? Aparentemente não. O homem disse que só descobriu agora, fazendo uma auditoria independente dos arquivos da empresa. Mas os agiotas também descobriram. Como os agiotas souberam? Alguém vazou a informação. Provavelmente algum funcionário que ainda tinha acesso aos documentos e vendeu a informação para ele. Carla sentiu um arrepio. A situação havia se tornado infinitamente mais perigosa. Não era mais apenas uma dívida antiga. Era uma caçada por milhões de reais. Pedro, onde está esse homem que trouxe a notícia? Ele disse que ia procurar o Dr. Armando para contar tudo. Se chama Gustavo. Era contador dele nos tempos bons. Diferente dos outros, nunca abandonou o Dr. Armando. E vocês sabem onde o Armando pode estar escondido? Pedro hesitou. Temos uma ideia. Existe um lugar abandonado perto do rio, onde alguns de nós vão quando as coisas ficam muito perigosas. Se ele está se escondendo mesmo, deve estar lá. Pode me levar até lá? É perigoso, moço. Se os homens do Vitor Mendes estão procurando, podem estar vigiando todos os lugares. Carla olhou para seu carrinho de pães, depois para Pedro. A decisão já estava tomada no seu coração. Vou assim mesmo. Preciso ter certeza de que ele está bem. Então vamos agora, antes que o movimento das ruas aumente. Carla guardou rapidamente os pães no carrinho e seguiu Pedro através de becos e ruas secundárias. Eles caminharam por quase meia hora, até chegarem a uma região mais afastada, próxima ao rio que cortava a cidade. O local era desolado, cheio de prédios abandonados e terrenos vazios. Pedro a conduziu até um galpão velho, com paredes descascadas e janelas quebradas. É aqui, sussurrou. Ele estiver na cidade, vai estar aqui. Entraram com cuidado. O galpão estava escuro e cheirava a umidade, mas conforme os olhos se acostumaram à penumbra, Carla conseguiu ver algumas pessoas espalhadas pelo espaço. E lá, no fundo, sentado sozinho contra uma parede, estava Armando. Ele estava diferente, mais abatido que nunca, como se os últimos dias tivessem sugado o pouco de energia que ainda lhe restava. Quando viu Carla se aproximando, seus olhos se encheram de lágrimas. Carla, o que você está fazendo aqui? Procurando você. Estava preocupada. Você não deveria ter vindo. É muito perigoso. Perigoso para quem? Para mim ou para você? Armando baixou a cabeça. Para todos nós. Eles não vão parar até me encontrar. Foi quando uma voz conhecida ecoou pela entrada do galpão. Armando! Armando Silva! Todos no galpão ficaram em alerta. Era a voz de um homem mais velho, mas que soava amigável. Armando levantou a cabeça surpreso. Gustavo, um homem de aproximadamente 60 anos, bem vestido, mas com roupas simples, entrou no galpão. Quando viu Armando, correu na direção dele. Meu amigo, finalmente te encontrei! Armando se levantou e os dois se abraçaram emocionalmente. Carla percebeu que era um reencontro de pessoas que se importavam genuinamente uma com a outra. Gustavo, o que você está fazendo aqui? Como me encontrou? Tenho procurado você há meses, Armando. Há meses? Quando soube que você estava vivo, eu não morri. Mas talvez fosse melhor se tivesse morrido. Não fale isso. Gustavo o repreendeu. Ainda mais agora que descobriu uma coisa que vai mudar tudo. Armando olhou para ele com desconfiança. Que coisa? As contas da Silva Subsidiária. Você lembra das contas que abriu para o projeto do shopping? Que contas? Gustavo, eu perdi tudo. Não sobrou nada. Sobrou sim. As contas da subsidiária nunca foram mexidas. Quando a empresa principal faliu, essas contas ficaram esquecidas. Armando, há mais de 8 milhões de reais parados lá. O silêncio que se fez no galpão foi ensurdecedor. Armando ficou olhando para Gustavo como se não tivesse entendido as palavras. 8 milhões?
Repetiu em um sussurro. 8,2 milhões, para ser exato. O dinheiro está lá há ano, rendendo juro. É seu por direito. Carla viu as pernas de Armando bambearem. Ele se apoiou na parede, claramente em choque com a revelação. Mas se o dinheiro está lá, por que eu não posso acessar? Pode sim. Só precisa regularizar sua documentação e ir ao banco. O problema é... Qual problema? Gustavo hesitou antes de responder. Os agiotas descobriram. Alguém vazou a informação e agora eles sabem que você tem como pagar a dívida. Como eles souberam? Suspeito que foi seu enteado, Bruno. Ele ainda tem contatos na empresa e parece que vendeu a informação para quitar algumas dívidas próprias de projetos arquitetônicos que não deram certo. O rosto de Armando se contraiu de dor. Bruno fez isso? Infelizmente sim. E agora, a situação ficou muito mais complicada. Por quê? Porque eles não vão mais aceitar você fugindo ou se escondendo. Sabem que você pode pagar. Então, vão te caçar até encontrar. E Carla, que havia escutado tudo em silêncio, finalmente falou. Então, a solução é pagar a dívida? Gustavo olhou para ela, percebendo sua presença pela primeira vez. E você é? Uma amiga, Armando respondeu rapidamente. Uma pessoa muito especial que me ajudou quando eu mais precisei. Bem, Gustavo continuou. Teoricamente, pagar resolveria o problema. Mas há complicações. Que complicações? A dívida original era de 2 milhões. Com juros acumulados em quase 2 anos, agora está em mais de 6 milhões. Sobraria um pouco mais de 2 milhões para Armando reconstruir a vida. 2 milhões ainda é muito dinheiro, Carla observou. É sim, mas o problema maior é outro. Qual? Gustavo respirou fundo antes de responder. Para acessar o dinheiro, Armando precisa sair do esconderijo, regularizar documento, ir ao banco. E eles estão vigiando todos esses lugares. A realidade da situação era cruel. Armando tinha acesso a uma fortuna que poderia resolver todos os problemas. Mas, para chegar até ela, precisava se expor exatamente às pessoas que queriam encontrá-lo. É uma armadilha perfeita, murmurou Armando. Eles sabem que eu não tenho escolha. Tem escolha sim, disse uma voz firme atrás dele. Todos se viraram. Era Carla quem havia falado, e havia uma determinação nos olhos dela que surpreendeu a todos. Que escolha? Perguntou Armando. A escolha de não enfrentar isso sozinho. A escolha de não enfrentar isso sozinho, repetiu Carla, olhando diretamente para Armando e Gustavo. Os dois homens a encararam com surpresa. Havia uma determinação na voz dela que nenhum deles esperava de uma vendedora de pães que mal conhecia a situação completamente. Carla, Armando disse suavemente, você não entende o perigo que isso representa. Essas pessoas são capazes de qualquer coisa. Entendo perfeitamente. Por isso mesmo você não pode enfrentar sozinho. Gustavo se aproximou dela. Moça, com todo respeito, isso não é brincadeira. Estamos falando de agiotas profissionais, gente que tem conexões perigosas na cidade inteira. E vocês acham que eu não sei o que é enfrentar dificuldades? Carla respondeu com firmeza. Vocês acham que é fácil ser mãe solteira? Batalhar todo dia para pagar tratamento médico? Aguentar humilhação de todo mundo que acha que pobre não tem direito a nada? A resposta dela deixou os dois homens em silêncio. Havia uma força genuína naquelas palavras, nascida de anos de luta real. A diferença, continuou Carla, é que eu nunca tive 8 milhões de reais para me ajudar. Vocês têm. E eu tenho algo que vocês perderam. O quê? Armando perguntou. Eu não sou procurada por ninguém? Armando começou a entender o raciocínio dela. Você está sugerindo? Estou sugerindo que eu vá ao banco. Gustavo balançou a cabeça imediatamente. Impossível. As contas estão em nome dele. Só ele pode movimentar. E se ele me der uma procuração? Procuração para quê? Armando perguntou. Para eu representá-lo legalmente, ir ao banco, resolver a documentação, acessar o dinheiro. Gustavo ficou pensativo. Teoricamente seria possível, mas o quê? Mas para fazer uma procuração válida, Armando precisa ir a um cartório. E os cartórios certamente estão sendo vigiados. Não todos, disse uma voz atrás dele. Todos se viraram. Era Pedro, que havia escutado toda a conversa. Tem um cartório pequeno no bairro Vila Nova, muito longe do centro, num lugar que eles não vão pensar em vigiar. Como você sabe disso? Gustavo perguntou. Porque já fui lá resolver uns papéis. É um lugar simples, onde só vai gente do bairro mesmo. Carla sentiu uma fagulha de esperança. Seria possível chegar lá sem ser visto?
Se formos de madrugada, usando ruas secundárias, talvez sim. Pedro respondeu. Armando ainda hesitava. Carla, se algo der errado, você pode se machucar. Não posso permitir isso. Armando, ela disse, tocando levemente no braço dele. Você me deu dignidade quando ninguém mais dava. Me tratou com respeito quando eu estava sendo humilhada pelos outros. Agora deixe eu retribuir. Os olhos de Armando se encheram de lágrimas. Não é questão de retribuir nada. Então é questão de fazer o que está certo. E o que está certo é você sair dessa situação e poder ajudar outras pessoas, como sempre fez. Gustavo observava a troca entre eles com admiração crescente. Sabe de uma coisa? Talvez ela tenha razão. Gustavo? Armando perguntou surpreso. Em todos os anos que trabalhamos juntos, você sempre dizia que as melhores soluções vêm de onde a gente menos espera. Talvez seja isso. Mas se eles desconfiarem dela, eles não vão desconfiar. Carla interrompeu. Sou só uma vendedora de pães. Quem vai imaginar que estou envolvida com milhões de reais? A lógica era irrefutável. Pedro concordou. Ela tem razão. Ninguém vai suspeitar de uma mulher simples indo ao banco resolver papelada. E se der certo, Gustavo completou. Armando pode quitar a dívida e ficar livre. E se der errado? Se der errado, Carla disse com convicção. Pelo menos tentamos. Porque ficar escondido para sempre não é vida. Armando olhou ao redor do galpão abandonado, para as pessoas que viviam escondidas ali, para as condições deploráveis em que todos sobreviviam. Ela tinha razão. Aquilo não era vida. Está bem, ele disse finalmente. Vamos tentar. Gustavo sorriu pela primeira vez em dia. Então precisamos planejar tudo nos mínimos detalhes. Por onde começamos? Carla perguntou. Primeiro, vamos ao cartório fazer a procuração. Depois, Carla vai à agência central do Banco Regional, saca o dinheiro e nós entramos em contato com os credores para negociar. E onde nos encontramos depois? Num lugar público, com muita gente, para que seja mais difícil acontecer alguma coisa. Pedro sugeriu. A praça central no fim da tarde é sempre lotada. Perfeito, Gustavo concordou. Carla saca o dinheiro pela manhã, encontra a gente na praça e resolvemos tudo de uma vez. E se os agiotas não aceitarem a negociação? Eles vão aceitar, Gustavo respondeu com segurança. 6 milhões à vista é mais do que eles esperavam receber. Vão aceitar e deixar Armando em paz. Carla sentiu o coração acelerar. A ideia de carregar tanto dinheiro a assustava, mas a alternativa era deixar Armando vivendo como fugitivo para sempre. Quando fazemos isso? Amanhã, Armando disse decisivamente. Não dá para esperar mais. A cada dia que passa, eles ficam mais próximos de me encontrar. Então, amanhã de madrugada vamos ao cartório. Gustavo confirmou. Carla, você tem certeza disso? Tenho certeza. E sua filha? Quem vai cuidar dela enquanto você estiver resolvendo isso? Minha vizinha pode ficar com ela por algumas horas. Ela já fez isso antes, quando Letícia precisou ir ao médico. Armando pegou as mãos de Carla entre as suas. Obrigado. Não tenho palavras para agradecer o que você está fazendo. Você não precisa de palavras. Precisa de uma chance de recomeçar. E eu vou te dar essa chance. Naquela noite, no galpão abandonado, ninguém conseguiu dormir direito. Armando ficou acordado, pensando em como sua vida poderia mudar nas próximas horas. Depois de quase 2 anos vivendo como um fantasma, poderia finalmente voltar a ser uma pessoa normal. Carla, deitada numa improvisada cama de papelões que os moradores de rua haviam arranjado para ela, pensava na filha. Se tudo desse certo, talvez pudesse conseguir um emprego melhor, um tratamento ainda mais adequado para Letícia. Mas se desse errado, ela afastou os pensamentos negativos. Não podia se dar ao luxo de duvidar agora. Gustavo passava em revista todos os detalhes do plano, procurando falhas que pudessem comprometer tudo. Tinha experiência em situações complexas, mas nunca havia estado envolvido em algo com tanto risco pessoal. Pedro, mesmo acostumado com as dificuldades da vida nas ruas, sentia que aquele era um momento decisivo não só para Armando, mas para todos eles. Se desse certo, talvez pudessem sonhar com uma vida melhor. Às 4 da manhã, quando a cidade ainda dormia, os 4 saíram do galpão em silêncio. O trajeto até o bairro Vila Nova levou mais de 1 hora, caminhando por ruas desertas e becos que só Pedro conhecia. Armando usava um boné emprestado e óculos escuros, tentando disfarçar sua aparência. Quando chegaram ao cartório, ainda faltavam 2 horas para abrir. Esperaram escondidos numa praça próxima, observando o movimento da região. Era realmente um lugar tranquilo, longe da agitação do centro. Às 8 horas em ponto,
uma mulher jovem abriu o cartório. Era Carmen, a funcionária que Pedro havia mencionado. Vamos, sussurrou Gustavo. Armando respirou fundo e se dirigiu ao cartório, acompanhado por Carla. Gustavo e Pedro ficaram de vigia do lado de fora. Carmen os recebeu com um sorriso profissional. Bom dia! Em que posso ajudá-lo? Bom dia, Armando disse, tentando soar natural. Preciso fazer uma procuração. Que tipo de procuração? Para movimentação bancária. Carmen pegou alguns formulários. Vou precisar dos documentos de vocês dois e dos dados bancários específicos. Armando hesitou. Seus documentos poderiam denunciar sua identidade verdadeira. Há algum problema? Carmen perguntou, notando a hesitação. Não. Carla interveio. É que é uma situação um pouco delicada. Carmen a olhou com curiosidade, mas manteve o profissionalismo. Todas as situações aqui são sigilosas. Podem confiar. Armando entregou seus documentos. Carmen os examinou rotineiramente, mas de repente parou e olhou mais atentamente. Armando Silva? Ela perguntou, claramente reconhecendo o nome. O coração de Armando disparou. Carla se preparou para sair correndo. O senhor é o dono da Silva Empreendimentos? E era. Armando respondeu baixinho. Para sua surpresa, Carmen sorriu com simpatia. Meu pai trabalhou na sua empresa por 10 anos. Sempre disse que o senhor era o melhor patrão que já teve. Armando ficou emocionado. Como ele está? Aposentado e bem, graças a Deus. E sempre fala bem do senhor. Disse que quando a empresa fechou, o senhor fez questão de pagar todas as rescisões em dia, mesmo com os problemas financeiros. A revelação tocou Carla profundamente. Mesmo na ruína, Armando havia cuidado de seus funcionários. Olha, Carmen continuou, não sei o que aconteceu com o senhor depois, mas posso fazer essa procuração sem problema. E garanto absoluto sigilo. A procuração ficou pronta em menos de meia hora. Carmen foi além do necessário, explicando detalhadamente todos os direitos que o documento dava a Carla. Pronto, ela disse, entregando os papéis. A senhora pode movimentar as contas, fazer saques, transferências, tudo em nome dele. Obrigada, Carla disse, guardando cuidadosamente os documentos. Armando se aproximou de Carmen. Obrigado pela discrição e pela gentileza. Imagina. E, senhor Armando, eu torço para que as coisas melhorem para o senhor. Vão melhorar, ele respondeu. E pela primeira vez em anos, acreditou realmente naquelas palavras. Saíram do cartório com os documentos em mão. Gustavo e Pedro os aguardavam ansiosos. E aí? Pedro perguntou. Deu tudo certo. Carla respondeu, mostrando a procuração. Ótimo, Gustavo disse. Agora vem a parte mais difícil. 2 horas depois, Carla estava parada em frente ao banco regional, no centro da cidade. Carregava uma pasta simples com os documentos e tentava parecer natural, como se fosse apenas uma cliente comum. O coração batia acelerado, mas ela se lembrou das palavras de Armando. Nunca desista daquilo que ama. E ela amava sua filha. Amava a chance de dar uma vida melhor para Letícia. O interior do banco era imponente, todo revestido de mármore e com seguranças uniformizadas. Carla se dirigiu ao atendimento, sentindo os olhos dos outros clientes sobre ela. Suas roupas simples contrastavam com o ambiente sofisticado. Bom dia, disse ao atendente. Preciso fazer alguns saques. A senhora tem conta conosco? Tenho procuração para movimentar conta, ela respondeu, entregando os documentos. O atendente examinou tudo cuidadosamente. Um momento, por favor. Vou chamar o gerente. Carla sentiu um frio na barriga. E se algo estivesse errado com a documentação? Alguns minutos depois, um homem de meia idade se aproximou. Era Ricardo, o gerente da agência. A senhora é Carla Silva? Sou Ricardo, gerente desta agência. Podemos conversar reservadamente? Carla o seguiu até uma sala privativa. Ricardo fechou a porta e a convidou para sentar. Senhora Carla, essa procuração é para movimentar as contas da Silva Subsidiária? Bom, é sim. Ricardo a estudou atentamente. A senhora sabe que tipo de valores estamos falando? Sei. São contas que não têm movimentação há quase 2 anos? Valores muito altos. Entendo. Ricardo se inclinou para frente. A senhora pode me explicar a situação? É que, bem, é incomum alguém com uma procuração dessa magnitude aparecer sem aviso prévio. Carla respirou fundo. Decidiu ser honesta, até certo ponto. Senhor Ricardo, o dono dessas contas está passando por dificuldades pessoais graves. Não pode vir pessoalmente por motivos de segurança. Que tipo de dificuldade? Problemas com credores perigosos. Ricardo assentiu, parecendo entender. E a senhora é uma amiga que está ajudando a resolver a situação. O gerente ficou em silêncio por alguns minutos, claramente avaliando a situação. Senhora Carla, legalmente a procuração está perfeita. Posso autorizar o saque, mas preciso alertá-la sobre os riscos de carregar tanto dinheiro. Que riscos?
8 milhões de reais não é brincadeira. Vou disponibilizar seguranças para acompanhá-la até onde precisar. Não será necessário, mas obrigada pela preocupação. Ricardo pareceu ainda mais impressionado com a serenidade dela. Está bem, vou processar o saque, mas vai demorar algumas horas para separar todo o dinheiro. Sem problema, posso esperar. Enquanto o banco organizava o dinheiro, Carla ligou para sua vizinha para verificar como Letícia estava. Ela está bem, Carla, brincando no quintal. Quando você volta? Ainda não sei ao certo, mas provavelmente só à noite. Não se preocupe, ela pode ficar aqui o tempo que precisar. Carla desligou o telefone sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Logo, tudo estaria resolvido e ela poderia voltar para sua filha. Gustavo, Armando e Pedro aguardavam num café próximo à Praça Central. A ansiedade era palpável. Será que deu tudo certo? Pedro perguntou pela 10ª vez. Deu certo, Armando respondeu, mas sua voz não demonstrava a convicção das palavras. Carla é uma mulher forte. Se alguém consegue fazer isso, é ela. E depois que quitarmos a dívida, o que você vai fazer? Gustavo perguntou. Armando ficou pensativo. Primeiro vou procurar minha filha. Preciso tentar uma reconciliação. Acha que ela vai aceitar conversar? Não sei. Isabela sempre foi orgulhosa, assim como eu. Mas preciso tentar. E seu enteado? O rosto de Armando se contraiu. Bruno vai ter que lidar com as consequências do que fez. Não posso simplesmente perdoar quem me traiu e ainda colocou outras pessoas em perigo. Mas ele continua sendo sua família. Família é quem está do seu lado nos momentos difíceis. Quem estava comigo nas ruas foram vocês. Foi a Carla, não ele. Pedro assentiu compreensivamente. E depois da reconciliação familiar? Depois, Armando disse com uma determinação que não demonstrava há anos. Vou retomar minha vida, mas de forma diferente. Como assim? Não vou mais focar apenas no lucro. Vou usar o dinheiro que sobrar para ajudar pessoas que estão na situação em que eu estive. Gustavo sorriu. Isso parece com o Armando que eu conhecia antes de tudo dar errado. Talvez dar errado tenha sido necessário. Talvez eu precisasse perder tudo para entender o que realmente importa. No banco, Ricardo finalmente chamou Carla de volta à sala. Está tudo pronto. Conseguimos separar os 8,2 milhões, conforme solicitado. O valor exato deixou Carla momentaneamente sem fala. São muitas malas. Ricardo continuou. Tem certeza de que não quer escolta? Tenho certeza. Então vou chamar um táxi para a senhora. E peço que tome muito cuidado. Carla assentiu e acompanhou 2 funcionários até a saída do banco. Havia 4 malas grandes de dinheiro. O peso da responsabilidade era esmagador. O táxi parou na frente do banco. O motorista, um senhor de uns 50 anos, olhou surpreso para as malas. Nossa, moça, que mudança é essa? Ele perguntou descontraidamente. Algo assim. Carla respondeu, tentando soar natural. Para onde vamos? Praça Central. Durante o trajeto, Carla observava atentamente se algum carro o seguia. Sua paranoia havia aumentado consideravelmente nas últimas horas. Chegaram à praça sem incidentes. Carla pagou a corrida e, com a ajuda do motorista, descarregou as malas. Quer que eu espere, moça? Esse peso todo? Não precisa, obrigado. Vou encontrar alguém aqui. O táxi partiu, deixando Carla sozinha no meio da praça com 4 malas cheias de dinheiro. Ela nunca se sentiu tão vulnerável em toda a vida. Armando, Gustavo e Pedro apareceram poucos minutos depois. Quando viram Carla cercada pelas malas, a emoção foi imediata. Conseguiu, Armando disse, a voz embargada. Consegui. Ela respondeu com um sorriso cansado. Gustavo pegou uma das malas e sentiu o peso. 8 milhões de reais. Depois de tanto tempo, ainda não acabou, Pedro lembrou. Agora, precisa entrar em contato com os credores. Armando tirou um celular emprestado e discou um número que conhecia de cor. Vitor Mendes? Sou Armando Silva. A voz do outro lado da linha ficou imediatamente alerta. Armando, onde você está? Isso não importa. Importa que eu tenho o dinheiro para quitar a dívida. Todo o dinheiro? 6 milhões? Todo. Houve uma pausa do outro lado. Onde nos encontramos? Você escolhe o local. Mas tem que ser público, com movimento. Shopping Center Norte. Praça de alimentação. Em 2 horas, estaremos lá. Armando desligou e olhou para os outros. Em 2 horas, tudo estará resolvido. E se for uma armadilha? Carla perguntou. Não vai ser. Com 6 milhões em dinheiro, eles preferem negociar a arriscar perder tudo. Gustavo concordou. Além disso, num shopping lotado, eles não vão tentar nada perigoso. Então vamos, Pedro disse. Quanto mais rápido resolvermos, melhor. O Shopping Center Norte estava cheio como sempre, numa tarde de dia útil. A praça de alimentação fervilhava de pessoas almoçando, conversando,
vivendo suas vidas normais. Armando, Carla, Gustavo e Pedro chegaram carregando as malas. Encontraram uma mesa estratégica, com saídas próximas e boa visibilidade. Vitor Mendes apareceu pontualmente, acompanhado de 2 homens de terno. Eles se dirigiram à mesa onde o grupo esperava. Armando Silva, Vitor disse, se sentando. Finalmente nos encontramos cara a cara. Finalmente. Armando respondeu. Trouxe o dinheiro. Todo? 6 milhões, exato. Vitor fez um sinal para um de seus acompanhantes, que se aproximou das malas. Posso verificar? Pode, mas discretamente. O homem abriu uma das malas levemente e deu uma olhada rápida. Acenou positivamente para Vitor. Está tudo aqui, Vitor confirmou. Mas temos um pequeno problema. O coração de Armando disparou. Que problema? Os juros continuaram correndo até hoje. A dívida agora é de 6,5 milhões. Você disse 6 milhões no telefone. No telefone, eu ainda não tinha calculado os juros de hoje. Carla observou a expressão de Armando. Ele estava claramente tentando manter a calma. Não tenho os 500 mil a mais. Então temos um problema. Foi quando Gustavo se pronunciou. Na verdade, não temos. Todos olharam para ele. Como assim? Vitor perguntou. Eu sou contador. Conheço as leis sobre agiotagem. Vocês não podem cobrar juros sobre juros indefinidamente. Existe um limite legal. Que limite? O limite que já foi ultrapassado há muito tempo. A dívida original era de 2 milhões. Com juros legais, não pode passar de 4 milhões, nem mesmo com 2 anos de atraso. Vitor ficou visivelmente irritado. Escute aqui. Não, você escute. Gustavo interrompeu firmemente. 6 milhões já é bem mais do que vocês têm direito legal de receber. Aceitem ou vamos resolver isso na justiça. A ameaça funcionou. Vitor sabia que numa disputa legal, especialmente com um contador como testemunha, eles perderiam. Está bem, ele disse finalmente. 6 milhões e estamos quites. Quero um recibo. Como? Um documento assinado confirmando que com esse pagamento a dívida está totalmente quitada e que vocês não vão mais incomodar o senhor Armando Silva. Vitor hesitou, mas acabou concordando. Gustavo havia preparado um documento simples que todos assinaram. As malas foram transferidas discretamente. Vitor e seus homens as levaram e se afastaram sem mais palavra. Quando eles desapareceram no meio da multidão do shopping, Armando finalmente respirou aliviado. Acabou? Ele disse. Finalmente acabou. Carla sentiu as pernas bamba. A tensão acumulada das últimas horas estava sendo liberada de uma só vez. E agora? Ela perguntou. Agora? Armando respondeu, olhando para ela com imensa gratidão. Você volta para sua filha e eu tento reconstruir minha vida. 3 dias depois da quitação da dívida, Armando estava parado em frente a uma casa elegante no bairro nobre da cidade. Era a casa onde sua filha Isabela morava desde que ele perdeu tudo. Havia comprado roupas novas, se barbeado, cortado o cabelo. Pela primeira vez em 2 anos, parecia novamente com o homem bem-sucedido que um dia foi. Tocou a campainha com o coração acelerado. Uma empregada atendeu. Bom dia. Gostaria de falar com Isabela. Quem devo anunciar? Seu pai. A empregada o olhou surpresa, claramente reconhecendo-o agora que estava vestido adequadamente. Um momento, por favor. Alguns minutos depois, Isabela apareceu na porta. Ela era uma mulher de 35 anos, bonita, bem vestida, com o mesmo olhar inteligente do pai. Quando o viu, suas pernas quase falharam. Pai! Ela sussurrou, como se estivesse vendo um fantasma. Oi, Isabela. Os dois ficaram se olhando por alguns segundos. Um turbilhão de emoções passando pelos rostos de ambos. Eu pensei que você estava morto. Ela disse, as lágrimas começando a escorrer. Quase estive. Entre, por favor. Isabela o conduziu até a sala. A casa era decorada com bom gosto, mas Armando notou que havia fotos suas que foram retiradas. Pai, onde você esteve todo esse tempo? Nas ruas, Isabela. Literalmente nas ruas. Ela cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, eu não sabia. Se eu soubesse, o que você teria feito? Me ajudado? Ou continuado envergonhada de mim? A pergunta doeu, mas Isabela sabia que merecia. Pai, eu estava com medo. Quando soube das dívidas, das pessoas perigosas, achei que me afastar era a melhor forma de proteger a família. E era isso que eu representava para você? Perigo? Não. Você representa tudo para mim. Sempre representou. Isabela se aproximou dele. Pai, eu trabalho com psicologia social agora. Trabalho justamente com pessoas em situação de rua. Toda vez que vejo alguém na situação que você esteve, me pergunto se poderia ser você. A revelação surpreendeu Armando. Psicologia social?
Larguei a área corporativa depois que você desapareceu. Não conseguia mais pensar em lucro sabendo que você estava sofrendo em algum lugar. E por que não me procurou? Procurei! Procurei por meses. Contratei investigadores. Ofereci recompensa. Ninguém conseguiu te encontrar. Armando se sentou pesadamente no sofá. Eu me escondi bem demais. Como você saiu das ruas, pai? Como conseguiu se recompor? Com a ajuda de uma pessoa muito especial. Uma mulher chamada Carla, que me tratou como ser humano quando todo mundo me via como lixo. Onde ela está? Quero agradecê-la. Voltou para a vida dela. Tem uma filha pequena que precisa de cuidados especiais. Isabela ficou pensativa. Pai, eu gostaria de conhecê-la. E talvez pudesse ajudar com a filha dela. É minha área de trabalho. Armando sorriu. Era a primeira vez que vi filha demonstrar o tipo de compaixão que ele sempre tentou ensinar. Ela ia gostar muito de... E o que você vai fazer agora? Recomeçar, mas de forma diferente. Como assim? Quero montar um centro de apoio para pessoas em situação de rua. Um lugar onde elas possam se recompor, encontrar trabalho, recuperar a dignidade. Os olhos de Isabela brilharam. Pai, isso é exatamente o tipo de projeto que eu sempre sonhei em desenvolver. Quer trabalhar comigo? Quero! Mais do que tudo no mundo, pai e filha se abraçaram pela primeira vez em 2 anos. Era um abraço de perdão, de reconciliação, de esperança renovada. Pai, Isabela disse, ainda abraçada com ele. Tem uma coisa que você precisa saber sobre Bruno. Armando se afastou levemente. O que sobre Bruno? Ele está arrependido, muito arrependido do que fez. Deveria estar mesmo. Ele vendeu a informação porque estava desesperado. Os projetos de arquitetura dele não estavam dando certo e ele tinha dívidas próprias. Isso não justifica a traição. Não justifica, mas explica. E agora ele quer ajudar? Como assim? Ele ofereceu os serviços dele de graça para qualquer projeto social que você quiser desenvolver. Disse que é a única forma que encontrou de tentar reparar o erro. Armando ficou em silêncio por alguns minutos. Você acha que ele mudou mesmo? Acho. E acho que todos nós aprendemos alguma coisa com essa situação. Está bem, vou dar uma chance para ele também. 6 meses depois, na antiga sede da Silva Empreendimentos, acontecia a inauguração do Centro de Reintegração Social, Dr. Armando Silva. O prédio havia sido reformado completamente por Bruno, que realmente provou seu arrependimento, fazendo o melhor trabalho arquitetônico da sua carreira. Carla estava lá, junto com Letícia, que agora recebia tratamento especializado com Isabela 2 vezes por semana. A menina havia melhorado significativamente com o acompanhamento adequado. Carla, Armando se aproximou dela durante a cerimônia. Quero te fazer uma proposta. Que proposta? Quero que você coordene o programa de capacitação profissional do centro. Eu? Mas não entendo nada. Entende sim. Você entende de luta, de persistência, de não desistir nunca. É exatamente o que essas pessoas precisam aprender. Carla olhou ao redor do centro. Havia dezenas de pessoas que estavam começando a reconstruir suas vidas ali. E meus pães? Você pode montar uma padaria dentro do centro, ensinar outras pessoas a produzir, vender, empreender. A ideia a entusiasmou imediatamente. Seria perfeito? Então aceita. Aceito. Fernando e Lúcia também estavam na inauguração. Eles haviam se tornado fornecedores oficiais do centro. Fernando com seus doces e Lúcia com frutas frescas. Pedro havia sido contratado como coordenador educacional, desenvolvendo atividades de alfabetização e cultura geral para os moradores de rua que buscavam ajuda. Discurso! Discurso! Gritou alguém na multidão. Armando subiu numa pequena plataforma improvisada. Amigos, ele começou. Há alguns meses eu estava na mesma situação das pessoas que este centro vai ajudar. Perdi tudo, inclusive a esperança. A plateia o ouvia em silêncio respeitoso, mas uma pessoa muito especial me mostrou que quando perdemos tudo, na verdade ganhamos a oportunidade de reconstruir do jeito certo. Ele olhou para Carla na plateia. Carla, você me deu muito mais que pão. Você me deu dignidade quando eu não lembrava mais o que era isso. Os aplausos foram calorosos e emocionados. Este centro existe porque acredito que toda pessoa merece uma segunda chance. Toda pessoa tem valor, independente da situação em que se encontra. E como vai funcionar? Gritou alguém da plateia. Vamos oferecer abrigo temporário, refeições, capacitação profissional,
acompanhamento psicológico e auxílio para conseguir documentação e trabalho. E quem pode procurar? Qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade social. Moradores de rua, desempregados de longa duração, pessoas com problemas de vício, famílias em situação de risco. Isabela se aproximou do microfone. E também vamos desenvolver pesquisas sobre reintegração social, para entender melhor como ajudar de forma efetiva. Gustavo, que havia se tornado o administrador financeiro do centro, explicou a parte econômica. O centro vai ser sustentável financeiramente. Além da doação inicial, vamos ter parcerias com empresas locais para a contratação dos formandos dos nossos cursos. Carmen, a funcionária do cartório que havia ajudado no dia crucial, também estava presente. Gostaria de me oferecer como voluntária para ajudar com a documentação das pessoas. Ela disse publicamente. Ricardo, o gerente do banco, também se pronunciou. O Banco Regional vai oferecer condições especiais de microcrédito para quem sair daqui e quiser empreender. A cerimônia foi um sucesso absoluto. Quando terminou, Armando e Carla ficaram conversando no pátio do centro. Armando, posso fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de ter perdido tudo? Armando ficou pensativo por alguns minutos. Sabe de uma coisa? Não me arrependo. Por quê? Porque se eu não tivesse perdido tudo, nunca teria te conhecido. Nunca teria entendido de verdade o que é sofrer. E nunca teria a oportunidade de ajudar pessoas da forma como estou ajudando agora. E sua família? Minha família está mais unida do que nunca. Isabela e eu nos reconectamos de uma forma que não existia antes. Até Bruno está tentando ser uma pessoa melhor. E você está feliz? Estou. Mais feliz do que quando tinha todo o dinheiro do mundo. Carla sorriu. E eu também estou feliz. Letícia está melhorando. Eu tenho um trabalho que amo e ainda posso ajudar outras pessoas. Engraçado como a vida funciona, né? Às vezes a gente precisa perder tudo para ganhar o que realmente importa. O Centro de Reintegração Social, Dr. Armando Silva, havia se tornado referência nacional. Mais de 1.000 pessoas já haviam passado pelos programas oferecidos. E a taxa de sucesso na reintegração social era de impressionantes 85%. Carla havia desenvolvido um programa de empreendedorismo social que estava sendo replicado em outras cidades. Letícia, agora com 10 anos, havia se desenvolvido tanto que frequentava escola regular com acompanhamento especial apenas 2 vezes por semana. Armando havia se tornado uma figura respeitada no terceiro setor, palestrando em universidades e congressos sobre responsabilidade social. Empresarial, Pedro coordenava uma biblioteca dentro do centro que se tornou ponto de encontro cultural da região. Fernando e Lúcia haviam expandido seus negócios e agora eram pequenos, empresários prósperos, fornecendo para vários estabelecimentos da cidade. Bruno havia se especializado em arquitetura social e desenvolvia projetos habitacionais para famílias de baixa renda. Isabela defendeu uma tese de doutorado sobre reintegração social baseada inteiramente nos dados coletados no centro. Gustavo se tornou consultor financeiro especializado em gestão de organizações sociais. Carmen montou um escritório de regularização documental para pessoas em situação de vulnerabilidade. Ricardo criou uma linha de microcrédito específica para ex-participantes de programas sociais. Numa tarde de sexta-feira, Armando e Carla estavam no escritório dele revisando os relatórios mensais do centro. Sabe o que mais me impressiona? Carla comentou. O quê? Como cada pessoa que nos ajudou na época mais difícil acabou sendo transformada também? É verdade. Todo mundo cresceu. Armando, posso te contar um segredo? Claro. Naquele primeiro dia, quando te ofereci o pão, eu estava pensando em desistir. Desistir de quê? De tudo. Das vendas, do tratamento da Letícia, da vida. Armando a olhou com surpresa. Sério? Sério, eu estava no limite. Mas quando vi você ali, com fome, mas mantendo a dignidade, pensei, se ele consegue ser forte nessa situação, eu também consigo. Então você me ajudou tanto quanto eu te ajudei. A gente se ajudou mutuamente. E isso mudou todo mundo ao nosso redor. Armando sorriu. Engraçado pensar que tudo começou com um pão simples. O pão não era simples, era feito com amor, com esperança, e isso fez toda a diferença. Carla, obrigado por tudo. Obrigado a você por me mostrar que nunca devemos desistir, mesmo quando tudo parece perdido.
Naquele momento, Letícia entrou correndo no escritório. Tia Carla! Tio Armando! Posso mostrar minha redação? Claro, amor. Carla respondeu. Letícia começou a ler. Minha mãe sempre me disse que as pessoas mais importantes da nossa vida são aquelas que nos ajudam quando mais precisamos. Minha mãe me ajudou quando eu precisei de tratamento. O tio Armando ajudou minha mãe quando ela precisou de esperança. E agora, eles dois ajudam muitas pessoas que precisam de uma nova chance. Armando e Carla se olharam emocionados. Eu aprendi que quando ajudamos alguém, não estamos só ajudando essa pessoa. Estamos ajudando todo mundo que essa pessoa vai ajudar depois. É como uma corrente do bem que nunca para de crescer. A redação terminou com aplausos e abraços. Onde você aprendeu isso, Letícia? Armando perguntou. Aprendi olhando você. Ela respondeu simplesmente. 6 meses depois, na antiga sede da Silva Empreendimentos, acontecia a inauguração do Centro de Reintegração Social, Dr. Armando Silva. O prédio havia sido reformado completamente por Bruno, que realmente provou seu arrependimento, fazendo o melhor trabalho arquitetônico da sua carreira. Carla estava lá, junto com Letícia, que agora recebia tratamento especializado com Isabela 2 vezes por semana. A menina havia melhorado significativamente com o acompanhamento adequado. Carla, Armando se aproximou dela durante a cerimônia. Quero te fazer uma proposta. Que proposta? Quero que você coordene o programa de capacitação profissional do centro. Eu? Mas não entendo nada. Entende sim. Você entende de luta, de persistência, de não desistir nunca. É exatamente o que essas pessoas precisam aprender. Carla olhou ao redor do centro. Havia dezenas de pessoas que estavam começando a reconstruir suas vidas ali. E meus pães? Você pode montar uma padaria dentro do centro, ensinar outras pessoas a produzir, vender, empreender. A ideia a entusiasmou imediatamente. Seria perfeito? Então aceita. Aceito. Fernando e Lúcia também estavam na inauguração. Eles haviam se tornado fornecedores oficiais do centro. Fernando com seus doces e Lúcia com frutas frescas. Pedro havia sido contratado como coordenador educacional, desenvolvendo atividades de alfabetização e cultura geral para os moradores de rua que buscavam ajuda. Discurso! Discurso! Gritou alguém na multidão. Armando subiu numa pequena plataforma improvisada. Amigos, ele começou. Há alguns meses eu estava na mesma situação das pessoas que este centro vai ajudar. Perdi tudo, inclusive a esperança. A plateia o ouvia em silêncio respeitoso, mas uma pessoa muito especial me mostrou que quando perdemos tudo, na verdade ganhamos a oportunidade de reconstruir do jeito certo. Ele olhou para Carla na plateia. Carla, você me deu muito mais que pão. Você me deu dignidade quando eu não lembrava mais o que era isso. Os aplausos foram calorosos e emocionados. Este centro existe porque acredito que toda pessoa merece uma segunda chance. Toda pessoa tem valor, independente da situação em que se encontra. E como vai funcionar? Gritou alguém da plateia. Vamos oferecer abrigo temporário, refeições, capacitação profissional, acompanhamento psicológico e auxílio para conseguir documentação e trabalho. E quem pode procurar? Qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade social. Moradores de rua, desempregados de longa duração, pessoas com problemas de vício, famílias em situação de risco. Isabela se aproximou do microfone. E também vamos desenvolver pesquisas sobre reintegração social, para entender melhor como ajudar de forma efetiva. Gustavo, que havia se tornado o administrador financeiro do centro, explicou a parte econômica. O centro vai ser sustentável financeiramente. Além da doação inicial, vamos ter parcerias com empresas locais para a contratação dos formandos dos nossos cursos. Carmen, a funcionária do cartório que havia ajudado no dia crucial, também estava presente. Gostaria de me oferecer como voluntária para ajudar com a documentação das pessoas. Ela disse publicamente. Ricardo, o gerente do banco, também se pronunciou. O Banco Regional vai oferecer condições especiais de microcrédito para quem sair daqui e quiser empreender. A cerimônia foi um sucesso absoluto. Quando terminou, Armando e Carla ficaram conversando no pátio do centro. Armando, posso fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de ter perdido tudo? Armando ficou pensativo por alguns minutos. Sabe de uma coisa? Não me arrependo. Por quê? Porque se eu não tivesse perdido tudo, nunca teria te conhecido. Nunca teria entendido de verdade o que é sofrer. E nunca teria a oportunidade de ajudar pessoas da forma como estou ajudando agora. E sua família? Minha família está mais unida do que nunca.
Isabela e eu nos reconectamos de uma forma que não existia antes. Até Bruno está tentando ser uma pessoa melhor. E você está feliz? Estou. Mais feliz do que quando tinha todo o dinheiro do mundo. Carla sorriu. E eu também estou feliz. Letícia está melhorando. Eu tenho um trabalho que amo e ainda posso ajudar outras pessoas. Engraçado como a vida funciona, né? Às vezes a gente precisa perder tudo para ganhar o que realmente importa. O Centro de Reintegração Social, Dr. Armando Silva, havia se tornado referência nacional. Mais de 1.000 pessoas já haviam passado pelos programas oferecidos. E a taxa de sucesso na reintegração social era de impressionantes 85%. Carla havia desenvolvido um programa de empreendedorismo social que estava sendo replicado em outras cidades. Letícia, agora com 10 anos, havia se desenvolvido tanto que frequentava escola regular com acompanhamento especial apenas 2 vezes por semana. Armando havia se tornado uma figura respeitada no terceiro setor, palestrando em universidades e congressos sobre responsabilidade social. Empresarial, Pedro coordenava uma biblioteca dentro do centro que se tornou ponto de encontro cultural da região. Fernando e Lúcia haviam expandido seus negócios e agora eram pequenos empresários próximos, fornecendo para vários estabelecimentos da cidade. Bruno havia se especializado em arquitetura social e desenvolvia projetos habitacionais para famílias de baixa renda. Isabela defendeu uma tese de doutorado sobre reintegração social baseada inteiramente nos dados coletados no centro. Gustavo se tornou consultor financeiro especializado em gestão de organizações sociais. Carmen montou um escritório de regularização documental para pessoas em situação de vulnerabilidade. Ricardo criou uma linha de microcrédito específica para ex-participantes de programas sociais. Numa tarde de sexta-feira, Armando e Carla estavam no escritório dele revisando os relatórios mensais do centro. Sabe o que mais me impressiona? Carla comentou. O quê? Como cada pessoa que nos ajudou na época mais difícil acabou sendo transformada também? É verdade. Todo mundo cresceu. Armando, posso te contar um segredo? Claro. Naquele primeiro dia, quando te ofereci o pão, eu estava pensando em desistir. Desistir de quê? De tudo. Das vendas, do tratamento da Letícia, da vida. Armando a olhou com surpresa. Sério? Sério, eu estava no limite. Mas quando vi você ali, com fome, mas mantendo a dignidade, pensei, se ele consegue ser forte nessa situação, eu também consigo. Então você me ajudou tanto quanto eu te ajudei. A gente se ajudou mutuamente. E isso mudou todo mundo ao nosso redor. Armando sorriu. Engraçado pensar que tudo começou com um pão simples. O pão não era simples, era feito com amor, com esperança, e isso fez toda a diferença. Carla, obrigado por tudo. Obrigado a você. Por me mostrar que nunca devemos desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Naquele momento, Letícia entrou correndo no escritório. Tia Carla! Tio Armando! Posso mostrar minha redação? Claro, amor. Carla respondeu. Letícia começou a ler. Minha mãe sempre me disse que as pessoas mais importantes da nossa vida são aquelas que nos ajudam quando mais precisamos. Minha mãe me ajudou quando eu precisei de tratamento. O tio Armando ajudou minha mãe quando ela precisou de esperança. E agora, eles dois ajudam muitas pessoas que precisam de uma nova chance. Armando e Carla se olharam emocionados. Eu aprendi que quando ajudamos alguém, não estamos só ajudando essa pessoa. Estamos ajudando todo mundo que essa pessoa vai ajudar depois. É como uma corrente do bem que nunca para de crescer. A redação terminou com aplausos e abraços. Onde você aprendeu isso, Letícia? Armando perguntou. Aprendi olhando você. Ela respondeu simplesmente. 5 anos se passaram desde aquela manhã fria, quando Carla ofereceu um pão a um desconhecido. O que começou como um gesto simples de solidariedade se transformou numa revolução social na cidade. O Centro de Reintegração Social, Dr. Armando Silva, havia crescido e agora atendia 3.000 pessoas por ano. Centros similares foram abertos em 7 outras cidades, sempre seguindo o modelo desenvolvido por Armando e Carla. Carla se tornou uma empreendedora social reconhecida nacionalmente. Sua padaria social empregava 15 pessoas e os produtos eram vendidos nos principais supermercados da região. Letícia, agora adolescente, havia superado completamente suas limitações iniciais e era uma das melhores alunas da escola. Declarava para quem quisesse ouvir que queria ser psicóloga como tia Isabela para ajudar crianças como ela. Armando recuperou não apenas sua fortuna, mas sua reputação. Era respeitado como um dos maiores filantropos do país.
havia recusado várias ofertas para voltar ao mundo corporativo tradicional, preferindo dedicar-se integralmente ao trabalho social. A família Silva estava completamente reconciliada. Isabela e Bruno trabalhavam junto com Armando em vários projetos sociais. Bruno havia se casado e nomeou seu primeiro filho de Armando, numa homenagem ao padrasto que quase perdeu. Pedro virou coordenador educacional de toda a rede de centros sociais. Desenvolveu uma metodologia de alfabetização para adultos que estava sendo estudada em universidade. Fernando e Lúcia abriram uma empresa de catering social, fornecendo alimentação para eventos beneficentes por toda a região. Gustavo se tornou conselheiro financeiro de dezenas de organizações sociais, ajudando-as a se tornarem sustentáveis. Carmen abriu uma ONG, especializada em regularização documental, e já havia ajudado mais de 5.000 pessoas a recuperarem sua cidadania. Legal! Ricardo criou a primeira linha de crédito bancário específica para ex-moradores de rua que queriam empreender. Até Vitor Mendes havia mudado de vida. Depois de quitar a dívida de Armando, ele repensou sua carreira e abriu uma empresa de negociação de dívidas que priorizava acordos justos em vez de cobrança agressiva. Numa tarde ensolarada, Armando e Carla estavam na praça central onde um dia haviam negociado com os agiota. Agora, havia ali uma estátua em homenagem à solidariedade urbana. Carla, você acredita em destino? Acredito que as pessoas certas aparecem na hora certa, ela respondeu. Então nosso encontro estava destinado a acontecer? Acho que sim. Você precisava de ajuda para voltar a acreditar na bondade das pessoas. Eu precisava de ajuda para não desistir dos meus sonhos. E no final, conseguimos ajudar muita gente além de nós mesmos. É o que eu sempre digo, quando ajudamos alguém, ajudamos o mundo inteiro. Um jovem se aproximou dele. Era claramente um morador de rua. Com licença, ele disse timidamente. Vocês sabem onde fica o Centro de Reintegração Social? Carla sorriu e apontou na direção do centro. Fica ali, 2 quadras para frente. Pergunte pela Isabela, ela vai te ajudar. Obrigado. O jovem se afastou e Armando olhou para Carla. E assim continua. E assim vai continuar sempre. Ela completou. Porque a bondade é contagiosa. Naquele momento, Letícia chegou correndo. Agora, uma adolescente linda e confiante. Mãe, tio Armando, adivinha? O quê, amor? Fui aceita no programa de jovens voluntários do centro. Vou poder ajudar outras crianças que passam por dificuldades como eu passei. Carla e Armando se olharam com orgulho. A corrente do bem, que começou com um simples pão, havia crescido além de qualquer expectativa. Letícia, Armando disse, você sabe qual é o segredo para ajudar as pessoas? Qual? Nunca desistir. Mesmo quando tudo parece impossível, nunca desistir daquilo que é certo. Foi isso que vocês fizeram comigo, né? Foi isso que fizemos uns pelos outros, Carla corrigiu. Pois, e é isso que você vai fazer por outras pessoas. Enquanto caminhavam de volta para casa, passaram pela esquina da Rua das Flores, onde tudo começou. O local agora abrigava uma pequena placa. Neste local, um gesto simples de solidariedade mudou muitas vidas. Que inspire outros gestos de bondade. Carla parou para ler a placa e sorriu. Sabe o que é mais incrível? O quê? Armando perguntou. Que naquele dia eu achei que estava apenas dando um pão para um homem com fome. Não imaginava que estava plantando uma semente que ia mudar uma cidade inteira. E eu achei que estava apenas recebendo caridade. Armando completou. Não sabia que estava recebendo a chance de me tornar uma pessoa melhor? Letícia, que os ouvia atentamente, fez uma observação sábia para sua idade. Talvez a gente nunca saiba quando nossos pequenos gestos vão fazer uma grande diferença na vida de alguém. Por isso, Carla disse, abraçando a filha, devemos sempre fazer o bem, mesmo quando parece pouco. O sol estava se pondo sobre a cidade, tingindo o céu de laranja e rosa. As ruas estavam cheias de pessoas voltando do trabalho, cada uma carregando suas próprias lutas e esperanças. Armando olhou para aquela cena e sentiu uma gratidão profunda por tudo que havia vivido. As perdas, o sofrimento, a humilhação, tudo havia sido necessário para chegar até ali. Carla, ele disse finalmente, obrigado por ter me salvado. Obrigada a você por ter me deixado salvar. Ela respondeu, porque no final das contas, quem salva também é salvo. E assim, na simplicidade daquele fim de tarde, 3 gerações caminhavam juntas pela cidade que ajudaram a transformar. Uma cidade onde um pão simples havia se multiplicado em milhares de vidas transformadas.
A história que começou com fome terminou com abundância. Não apenas de dinheiro, mas de amor, esperança e dignidade humana. E em algum lugar da cidade, certamente havia outras pessoas precisando de ajuda, esperando por um gesto simples que pudesse mudar tudo, porque a bondade nunca para de se multiplicar.